Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, na qual trataremos sobre o assunto quientismo, ou seja, literatura colonial. Essa literatura brasileira, começou lá em 1500 através da chegada dos portugueses em território brasileiro, por meio das grandes navegações. Naquela época, como não existia literatura de fato aqui no Brasil, essa literatura ela tem suas controvérsias. Por que disso? Porque é uma literatura de informação, no qual os escritores eles redigiam em relatos, em seus diários, escritos sobre a cultura dos indígenas que viviam aqui, né, em terras brasileiras, sobre o território brasileiro, sobre os animais, o rio. Então, tudo que eles encontravam, eles iam redigindo, e através desses escritos, né, a gente tem relatos daquela época, as primeiras impressões dos portugueses, né, sobre o Brasil e sobre toda a cultura, né, presente naquele tempo. Então, por isso, há quem considere literatura e há quem não considere. Mas aí fica a teu critério, né, por qual caminho você irá perseguir. Mas quem eram, né, esses escritores? Eram os navegantes, os jesuítas e os cronistas, no qual eles tinham o objetivo, né, de doutrinar todo o território brasileiro e assim catequizar também os índios, né? Então, através de escritos religiosos, trazendo a religião católica, né, como doutrina sobre a religião já presente aqui, né, dos indígenas. Então, também é uma forma de poder, uma forma de conquistar um território novo. E o primeiro texto escrito no Brasil foi a Carta de El Rei Dom Manuel, que quem escreveu foi Pero Vaz de Caminha, né, com o intuito de ser mandada para Portugal para o rei de lá, da época, ler e ter consciência, né, do que eles encontraram nessas novas terras, né, através da navegação. Então, a literatura ela era escrita por portugueses sobre o Brasil para Portugal. Então, também tem esse contraponto, né, porque será que é literatura brasileira de fato? E no primeiro momento a gente considera que sim, por mais que, como eu disse, os escritores eles eram portugueses, escreviam sobre o Brasil na forma de informar, né? Então eram textos informativos, literatura de informação, com o intuito, né, de mandar para Portugal para eles terem, né, consciência do que eles encontraram, para depois eles virem e colonizar, né, essa grande terra e o povo já presente aqui, com toda a geografia, natureza e etc. Além de Pero Vaz de Caminha ser um grande escritor marcado dessa época, também temos outros, como, por exemplo, Pero Lopes de Souza, com o escrito Diário da Navegação, que são expedições entre 1530 e 1532. Temos também o Pero de Magalhães Gândavo, com o escrito Histórias da Província de Santa Cruz, que contém 14 capítulos, e o objetivo era trazer alguns aspectos pintorescos de nossa terra, né? Principalmente para diferir a nossa terra, né, dos portugueses. Temos também Fernão Gardim, com Tratado de Terra e de Gente no Brasil, né? Que era uma grande contribuição para a literatura de informação, embora com uma visão muito romântica, ou seja, não tão realista, né, da realidade da época. Temos também Gabriel Soares de Souza, né, com um tratado descritivo do Brasil, considerando essa obra é considerada uma das fontes mais ricas, né, sobre a informação da colônia no século XVI. Além desses autores, né, que trouxeram mais literatura de informação, né, como eu havia falado, sobre geografia e tudo mais aqui do Brasil, da época, do século XVI, também teve grande força, né, os jesuítas, que eles vieram com o objetivo de catequizar os índios, né, e expandir a doutrina, né, da religião da época. Então, a gente também considera uma literatura jesuítica. Com a chegada, né, de Martim Afonso de Souza, lá em 1530, né, eles iniciam essa colonização. Então, é quando Portugal inicia formalmente a sua colonização aqui no Brasil, né, de acordo com esse dado. Com a chegada, né, de Martim de Afonso de Souza, eles começaram também uma sistematização da exploração de muitas riquezas aqui em solo brasileiro, incluindo o pau-brasil. Ademais, né, temos também outros dois autores muito importantes, né, dessa literatura jesuítica, que é o José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega. O
José de Anchieta, ele ficou muito famoso porque, como forma de catequizar os índios, né, ele trazia muitos teatros, muitas peças encenadas, no qual é conhecido como autos. E aqui a gente conhece como teatro anchietiano. Então, era apresentado em cerimônias para os índios, né, como forma de doutrinação, em apresentação de missas, de cerimônias religiosas. Além, né, do José de Anchieta, temos também Manuel da Nóbrega, com viés também religioso, mas mais militar também. E para vocês entenderem, né, sobre esse período jesuítico, sobre a Companhia, né, de Jesus, no qual é conhecida, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bossi, para resumir, né, e fechar esse ponto. Assim como os cronistas se debruçaram sobre a terra e o nativo com um espírito ao mesmo tempo ingênuo e prático, os missionários da Companhia de Jesus, aqui chegados nem bem criada a ordem, uniram à sua fé, neles ainda de todo ibérica e medieval, um zelo constante pela conversão do gentio, de que os escritos catequéticos são cabal documento. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer coisa pode deixar a dúvida aqui no comentário. Um beijo e até a próxima!